Bom dia, Naila, pela segunda vez. Bom dia. Ai, ai. Deu povo, gente. Um monte de gente lá. Deu que tá presente, mas não tá presente. É. Esperar pelo menos mais um entrar aí, vai começar aqui. Hoje vai ser rápida? E sim. Acredito que é rápido. Demora o povo entrar. Eu fico, tem dia aqui que 10 minutos esperando. Não é não, Arthur? Você vê, esse aí entrou nem Quê? tá aí, ó. Tô aqui, oi. Ó. Achei que você não tava aí, não. Achei que você só tinha entrado. Não, tô aqui. Entendi, então vamos lá, então. 2 já é suficiente. Na verdade, até 1 já é suficiente. Porque... Gente, na última aula, foi a aula lá que meu computador desligou e eu fiz ela sem estar com o computador, né? E aí, na última aula era para me ter falado, então, sobre a segunda lei de Mendel. A gente já sabe que as características, elas são repassadas de pai para filho, e isso eu acredito que já está claro. Mas aí o que acontece? O que foi Mendel, na primeira lei de Mendel, o que ele fez? Ele analisou uma característica só. Então, por exemplo, ele analisava ali a cor da semente. Aí ele fazia outro teste, analisava ali se a semente era lisa, era rugosa. Então, cada característica ele fazia um experimento diferente. E já na segunda lei de Mendel, o que ele fez? Ele analisou várias características de uma vez só. Então, ele foi lá, analisou várias características de uma vez só. E aí ele chegou à conclusão que, do mesmo jeito, tem genes, as características são dominantes, são as que sobressaem, as recessivas são as que não sobressaem. Então, do mesmo jeito, a lei, a ideia é a mesma aqui. Só que hoje, gente, de fato, eu quero falar com vocês sobre a questão ali das aplicações da genética. Onde é que se aplica a genética? Então, ali o profissional responsável por fazer genética é o engenheiro genético. Então, ele é responsável por atuar em pesquisas, manipulação ali do DNA. Então, você vai ter ali engenheiros genéticos na área da saúde, nas áreas de alimentos, agriculturas, combustíveis, química. Então, a gente vai ver aí algumas aplicações da engenharia genética na prática. Então, gente, a primeira aplicação da genética é a biotecnologia. É a área da ciência que busca desenvolver e aplicar métodos que interferem nos processos biológicos e na produção dos seres vivos com finalidades específicas. Como assim, Jéssica? Me explica aí uma coisa
que usa-se biotecnologia. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Nas indústrias aí que produzem, por exemplo, iogurte, que produz aí queijo, que produz ali, deixa eu pensar outra coisa, cerveja. Essas indústrias, gente, nada mais trabalha com fermentação. Você já viu ali, por exemplo, existe inclusive um leitinho, que é aquele leitinho fermentado, que usa ali a fermentação. E a área, então, da genética que trabalha com isso é a biotecnologia. Então, a biotecnologia vai trabalhar ali com o quê? Ela atua nos processos biológicos, quando envolve ser vivo. E eu não sei se vocês sabem, gente, mas, por exemplo, para produzir cerveja, o que coloca lá dentro nada menos é que um serzinho vivo chamado levedura. Essa levedura meio que vai ali fazer o processo de fermentação. Então, a biotecnologia, ela trabalha muito nessa questão ali dos processos alimentícios. Então, você vai ver aí a biotecnologia muito nessa área de alimentação. Então, você tem ali engenheiros genéticos nessa área de biotecnologia, muito nas indústrias alimentícias. Então, se vê muito na produção de bebida alcoólica, então, principalmente a cerveja, se vê ali na produção de pães, na produção de, de vinho, na produção de, iogurte, principalmente aquele leitinho fermentado. Então, tem muito. A biotecnologia, então, é uma área aí da genética que vai tratar mais ali de seres que são aplicados aí na prática, e principalmente na área alimentícia, gente. E aí a gente tem uma outra área da genética aí também, que é a engenharia genética, é outra aplicação da genética. Então, é a área da ciência que utiliza diferentes técnicas de manipulação e modificação do DNA. Jéssica, dá para se modificar um DNA? Gente, eu já falei, inclusive, sobre isso, mas vou repetir, dá para modificar DNA. Inclusive, hoje em dia já existe seres aí com DNA modificado. Você quer ver um exemplo de ser que tem o DNA modificado? É o que a gente chama de organismos geneticamente modificados. Provavelmente vocês já comeram algum organismo geneticamente modificado. Jéssica, como assim? Gente, o que é isso? Por exemplo, os transgênicos são organismos geneticamente modificados. Como assim, Jéssica? Me explica melhor. Então, funciona mais ou menos assim, gente. O transgênico, imagina que você tem lá uma plantação de milho, e esse milho está sofrendo muito com um certo tipo de praga. Então, o dono daquela plantação vai num laboratório e pede um engenheiro genético, fala assim, olha, eu preciso de um milho que seja resistente a tal praga. E aí, então, o engenheiro genético vai mudar o DNA daquele milho e aí vai colocar um DNA ali mais resistente. Então, a gente diz aí que vai virar um DNA híbrido. Ou seja, eu peguei o material genético de outro ser e implantei no DNA. Jéssica, dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso e se faz, gente. Hoje em dia, se vocês pegarem aquelas pipoquinhas micos, aquelas batatas, aqueles negócios, você vai ver que lá embaixo assim, tem um Tzinho, um Tzinho lá embaixo. Por quê? Porque é um milho transgênico. Geralmente, esses pipoquinhas, essas coisas, é tudo alimento transgênico. Vocês já viram, gente? Isso num pacotinho? Vou ver se eu acho um negócio aqui para mostrar para vocês. Transgênico no pacote de micos, sei lá. Vou ver aqui no micos, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Acho que eu já vi, foi no micos, se eu não me engano. Eu não sei, gente, se é no micos mesmo. É no micos. Olha aqui para vocês verem bem nesse cantinho aqui embaixo, gente, um Tzinho aqui, ó, entre amarelo. Se vocês pegarem um pacote desses pipoquinhos, gente, vocês vão ver que tem demais. Então, isso aqui foi usado o quê? Um milho transgênico. Então, olha aqui tá falado que é feito de milho, é um milho transgênico. O que é um milho transgênico, então? Um milho que foi modificado. Se vocês pegarem essas pipoquinhas industrializadas, aí a maioria é feita com milho transgênico. Então, é um alimento ali que foi modificado geneticamente. E hoje os cientistas sabem modificar mais coisas? Sabe, gente. Os cientistas hoje não podem, mas eles sabem. Se você, por exemplo, poderia, por exemplo, modificar uma pessoa do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, isso não pode ser, não é proibido fazer isso. Mas os cientistas já sabem fazer? Sabem, gente. O nome disso é edição genética. Eles sabem fazer isso. Então, eles vão lá,
colocam as características no DNA do sujeito, no DNA do embrião ali, do jeito que você quer. Só que isso, gente, eticamente é proibido, não se pode fazer isso. Mas assim, gente, eu não duvido de mais nada, né? Que já tenha laboratórios clandestinos por aí. Ô, professora, Oi. mas como é que vai colocar essa genética lá no embrião? Ô, Naila, eu não sei, você já editou algum vídeo para postar, algum lomotif, alguma coisa na sua vida? Já editou alguma coisa desse tipo? Você já viu que você não corta vídeo? Você sabe cortar um vídeo? É igual aquilo. Eu não, sei, não me pergunte como que eles fazem isso. Não me pergunte que eu não sei te explicar. Isso aí já um engenheiro genético teria que explicar. Mas eles meio que cortam, tiram e, por exemplo, e pega lá do outro ser essa mesma partezinha. Por exemplo, imagina só, vou dar um exemplo de uma pessoa. Imagina só que eu quero que meu filho nasça lá com o olho azul. Um exemplo. Então, aí lá no DNA dele tá escrito a cor do olho dele. Aí tá lá assim, escrito lá assim, ó, tipo, que vai ser preto. Eu vou lá e recorto essa parte do olho preto, tiro e pego do olho azul e coloco. Jéssica, mas você tá falando de DNA. Hã? Mas como é que vai colocar lá dentro? Nália, assim, na prática, como que eles fazem isso, eu não tenho ideia. Eu sei que eles, basicamente como eu estou falando, é como se fosse editar um vídeo, cortar. Eles cortam ali do sujeito, que ele tira a característica, vai lá no outro, corta e coloca no ele. É como se fosse um vídeo. Imagina um vídeo, imagina que você está lá editando seu vídeo, você corta uma parte que você não quer, corta lá do outro vídeo e coloca no lugar. É como se fosse isso. Como que é feito na prática, eu não tenho ideia, não sei. Como é que eles fazem isso na prática? Como é que é? Não, É um negócio cabuloso, assim, se a gente for parar para pensar, é um negócio muito cabuloso, assim, hã? de parar para pensar, fica doido. Fica doido, assim, é um negócio muito, assim, é um nível, gente, assim, um nível de conhecimento muito louco, né? O ser humano conseguir fazer um negócio desse, e já dá, gente, e assim, e é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, eu já até falei disso para vocês, mas a coisa boa é que, por exemplo, você pode prevenir doenças. E é claro assim, gente, é claro que não se conhece todo o material genético humano, os cientistas não conhecem tudo. Mas, por exemplo, peixe de cor dos olhos, essa coisa eles já conhecem. Mas tem uma boa parte do DNA do ser humano que eles não conhecem. Então, assim, eles só mexem no que eles conhecem. E, assim, é uma coisa, assim, boa e ruim, porque, por exemplo, no futuro isso pode ajudar ali na questão das doenças, né? Você vai lá e edita o que você quer, é como se eu estivesse editando um vídeo, né? Eu vou lá, corto o que eu não quero, coloco um novo no lugar, e aí fica o sujeito com aquela característica. Mas isso é bom para a doença, né? Agora, característica não, porque senão vai nascer todo mundo com predisposição a ser bombado, alto, loiro do olho azul. E aí se dá uma doença que pega, porque, gente, nada contra o sujeito ser ali mais escurinho. Eu sou, gente, eu sou morena, eu sou baixa, eu não tenho nada a ver com os padrões que a sociedade acha bonito, nada a ver. Não tenho olho claro, porque a sociedade julga isso. E não é a Jéssica que está falando. Se a gente for olhar, a propaganda lá de biquíni, de bronzeador, é quem? É uma mulher alta, bombada, às vezes não com olho claro, loira. É basicamente isso o padrão que a sociedade prega, né? E aí, então, o que acontece? Aí, gente, ia ser todo mundo igual. A gente ia selecionar ali só as características que a gente quer, né? Então, não ia ser legal a coisa, não. Mas já tem, gente, edição genética? Tem, gente, tem demais. Você tem um monte de alimentos. Pessoas não, mas alimentos demais. Você tem alimentos demais aí que são transgênicos, né? Você tem soja, muita soja transgênica. O óleo que a gente usa na cozinha, geralmente, também ele é feito com milho, com soja transgênica. Ele também é feito com soja transgênica. Jéssica, isso faz mal? Não sei, gente. Não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Pode ser que daqui a uns 10 anos a gente descubra que faz mal e tá todo mundo morrendo. Tomara que não, né, gente? Tomara que não. Mas ainda não se tem comprovação se isso aqui faz mal, se não faz. E outra, gente, a atuação da genética, e essa aqui é fantástica. Genética forense, né? Geralmente, quando uma pessoa morre aí
com, por exemplo, vamos supor que uma pessoa morre ali, assassinato, essas coisas, chamam quem? Chamam o médico legista, chama ali o povo ali, e aí provavelmente ali você tem um engenheiro genético também nesses IMLs, e aí basicamente eles vão fazer ali a coleta de tudo para descobrir de quem que é o DNA, de quem matou ali. Como é que é? Esse trem é doido, o povo descobre até do que a pessoa morreu, né? Assim. Sim, descobre tudo, descobre do que a pessoa morreu, descobre quem matou através dos DNA, né? Porque, assim, não dá pra... Tipo assim, parece que tem até uma música, né, que fala que não existe crime perfeito, né? Então, quando a pessoa comete um crime, ela sempre deixa um vestígio. E os caras descobrem, gente. É uma área fantástica. E é cada... Sim, tem vezes que pega alguma coisinha assim, o povo fala alguns pedaços de pele, cabelo, né? Do nada, assim, os caras, assim, uma coisinha de nada que a pessoa que mata ali deixa passar e os caras descobrem. Então, os caras, assim, é uma área da genética que eu não iria querer jamais. E, gente, eu cago de medo. Mas é uma coisa assim. E aí, então, essas aqui, gente, são algumas áreas aí que você encontra genética aplicada. Então, você dá para aplicar genética aí. Alimentação, você tem muito. Você tem ali os organismos geneticamente modificados que entram dentro da reengenharia genética, principalmente ali da questão da recombinação genética, de mudar a edição genética de fato. Então, aí com os organismos transgênicos, e você tem também a genética atuando aí, genética forense, né? Que é a genética para auxiliar nos processos judiciários, praticamente, né? Quem matou, como matou, que hora que morreu. Então, os caras sabem tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu fico impressionada. Jéssica, como que eles fazem isso, gente? Não tem ideia. É umas coisas, assim, muito complexa mesmo. É um nível aí... E, assim, e não é à toa que não se tem engenharia genética no Brasil, assim, fácil. Você não acha esse curso fácil. Engenharia genética é um curso e você não acha ele fácil. Eu não lembro em que lugar do Brasil tem, mas são poucos lugares que tem. É um curso extremamente pesado, né? Mas é um curso bem interessante também, gente. Bem interessante mesmo. Alguma dúvida, galera? Não. Arthur tá aí ainda, gente? Tô. Entendeu, Arthur? Uhum. Se você quiser virar um geneticista forense, pode ficar à vontade, viu? Gente, então é isso aí. A gente já vai encerrar. Já que aula rápida é essa, gente. Eu sou ligeira. O que eu tenho para falar, eu falo rápido e acabou, né? Então, coloque um nome aí no bate-papo para a gente encerrar. E bom final de semana para vocês, né, gente? Até segunda. Você também. Tchau. Tchau.